Olá, muito obrigado pela presença de todos em mais este evento da Casa da Crítica. Hoje nós temos a alegria de receber o Dr. Igor Capellato mais uma vez. O Dr. Igor Capellato já contribuiu muito com a Casa da Crítica, já trouxe vários cursos, inclusive, já foi ouvido em eventos e além de cursos ordenados, etc. Um grande parceiro da nossa casa, que alegria. Dr. Igor Capellato vai nos brindar hoje sobre a arte terapia. Tá? Vai nos contar do que é tudo isso, de tão bom que é. Tá? Dr. Igor Capellato é doutor em multimeios pela Unicamp, tá? Tem mestrado em área relacionada, é terapeuta, é psicanalista, aí é um grande cultor de artes, literatura, cinema, enfim, goza aí de um repertório intelectual e vivencial muito rico. Igor, por gentileza, antes da gente avançar, completa um pouco aí tua apresentação para o público. Bom, primeiro, muito obrigado mais uma vez pelo convite, dessa parceria nossa aí na Casa da Crítica. É sempre bom poder estar aqui falando de temas que são importantes para a nossa vivência no dia a dia. Vale lembrar aí que hoje escolhemos um tema que tem a ver com terapia, mas tem a ver com vivência, tem a ver com a experiência do dia a dia de todos. Nós vamos falar bastante sobre isso. A arte terapia, a arte, me interessou quando eu estava já lá antes até do mestrado, eu já me interessava por arte. A arte é uma coisa que me vem desde os 3, 4, 5 anos, 6 anos. Eu trabalhei com história em quadrinho, com ilustração, com desenho, com pintura. Fui para a área do cinema. Passei por teatro nesse entremeio para fazer o meu mestrado, meu doutorado, ligando essas áreas junto com a psicanálise, sempre trazendo um viés da psicanálise, que a psicanálise analisa aí o perfil ou a maneira de ser do ser humano, ajuda o ser humano a se entender, e aí, de repente, não dá para desvincular de arte, porque arte é isso, arte é esse lugar. E aí, me interessou, quando eu estava no doutorado, fazer o curso de formação em psicanálise para poder levar tudo isso para a clínica, porque eu via que alguns autores importantes da psicanálise estavam dentro do meio da arte. Conforme eu ia estudando arte, ia pesquisando arte, trazendo a arte dentro do meu doutorado, iam aparecendo os psicanalistas. Freud falando de Shakespeare, e eu estava usando Shakespeare. Lacan falando de Shakespeare, e de repente Lacan estava lendo, interpretando e ajudando na construção dos personagens de uma peça de teatro escrita por Pablo Picasso. Que até então, a gente tem aquele olhar que o Picasso fazia pintura, e de repente o Picasso também fazia teatro, e de repente Lacan estava lá no ateliê do Picasso, junto com Heidegger, junto com o casal famoso da filosofia, que é o Sartre e a Simone, junto com Albert Camus, junto com uma turma grande de pensadores, para fazer uma leitura dramática e uma análise e construção dos personagens de uma peça de teatro. E por que não um ato sublimatório, um ato no qual eles estavam colocando para fora suas angústias, suas necessidades psíquicas, falando das suas emoções e ali podendo reverter tudo aquilo num bem-estar. E conforme eu fui vendo isso, eu fui percebendo que, vendo Melanie Klein, Winnicott, levando arte, levando desenho, vendo François Dolto trabalhando com os desenhos com as crianças, e aí, de repente, peraí, por que é que hoje a gente separa o mecanismo arte terapêutico das outras terapias? Por que se separa e se coloca a arte enquanto cultura num lugar, a arte enquanto mercado no outro lugar e a arte enquanto terapia num terceiro lugar? Se de repente a arte é tudo, a arte já é terapêutico desde a sua nascença. Eu falei, peraí, eu preciso levar isso, eu vou fazer psicanálise e vou levar isso para trabalhar com
meus pacientes, e também para ensinar isso para as pessoas nas lives, nas palestras, nos cursos. E foi aí que eu fiz a formação em psicanálise e também fiz todo um estudo e uma especialização aí no estudo da arte-terapia, mas no sentido de estudar a arte, como que a arte funciona. Eu escrevi um livro que é decorrente do meu TCC, que é sobre o atendimento de adolescentes durante esse período pandêmico que as terapias viraram online. E aí trabalhar a arte no online é muito mais difícil, mas quem já teve a oportunidade de fazer aula comigo ou participar de algum curso ou dos grupos de estudos que eu tenho, já vivenciou como que eu desenvolvi métodos de colocar a prática via online nesse período. E aí veio o adolescente nessa questão. Eu fiz essa especialização em atendimento de adolescentes, porque quase não se tem terapeutas atendendo adolescentes, é a fase mais difícil. Se pai e mãe não dá conta, se professor não dá conta, terapeuta fala, não vou pegar essa bomba na minha mão, não. Mas não é uma bomba. Os adolescentes são muito mais fáceis de lidar do que a gente imagina. É mais fácil que lidar com criança, é mais fácil do que lidar com adulto, mais fácil do que atendimento de casal, de grupo, de família. E quando você vê, a única coisa que acontece é que a gente esquece que o adolescente tem uma outra linguagem. E por que não pensar e lembrar que uma das maiores linguagens do ser humano, que está lá desde o homem da caverna, que é a arte, porque a primeira linguagem do homem é a arte, e aí eu vou falar um pouco disso ao longo da live, como que a arte veio para o ser humano como uma necessidade de comunicação, e lembrar que adolescentes também comunicam de outras maneiras, comunicam pelos gestos, e a gente pode pensar na dramaturgia aí, dramaticidade, se comunicam com imagens. Adolescente adora desenhar, principalmente agora na febre dos desenhos japoneses de mangás, eles adoram se expressar por desenho, adoram se expressar por música, e a gente não dá conta disso, que muitas vezes essas músicas que a gente acha que para a gente não faz sentido, para eles tem um sentido gigantesco, de uma angústia que eles estão pondo para fora. Eu tenho um adolescente que usa jogo, e a gente fala, mas o jogo é arte. Por quê? Porque existe um lado criativo e construtivo dentro dos jogos que eles jogam. Não são todos os adolescentes que são viciados nesses jogos de ataque, de guerra, de luta. A maioria está jogando esses jogos aí de Roblox, Minecraft, que são jogos onde tem a opção do criativo, que é o modo construtivo, onde eles constroem cenários, constroem ambientes, e ali eles estão expressando. Porque eles estão construindo, e construir além do conceito artístico da construção, estético, tem o conceito também ali de que eles vão precisar trabalhar com a arquitetura. E a arquitetura é arte, porque a arquitetura é criação. Quando eu falo em arte, eu falo em criação. E eu falei, eu preciso levar isso para a terapia. Então, a minha formação também entrou nesse viés de lembrar que psicanálise não é só falar e depois ouvir uma devolutiva. A psicanálise, para poder fazer o que o Freud escreveu lá em 1915, 1917, depois ele elaborou um pouco mais na década de 20, que é o repetir, recordar e elaborar, que é o quê? O sujeito repete os comportamentos na clínica, diante do terapeuta, do analista, ele precisa recordar do que aconteceu para poder fazer uma elaboração e dar sentido àquela angústia, aqueles traumas, aquela história toda. Mas para poder ressignificar, poder dar um novo sentido, precisa criar, precisa da criatividade. Sem criatividade não existe terapia, não existe cuidar, não existe... Você está com um problema de saúde, você precisa criar uma maneira de reverter aquele problema, achar soluções. Mas o médico falou que eu tenho que fazer caminhada, mas eu tenho um problema na perna, não posso caminhar. Então eu vou achar outra maneira de fazer um exercício que dê a mesma solução. Isso está no lugar do criar, do imaginar, do buscar soluções é criar.
entender-se a criar, é se recriar. Terapia é para o sujeito se recriar, poder se descobrir, e isso está no lugar da criatividade. E aí, eu vou deixar um ponto aí para abrir aí também. Eu dou aula não só pelos cursos da Casa da Crítica, eu também dou aula e dou algumas palestras, alguns eventos lá na Casa Papagaio de Campinas, um espaço cultural psicanalítico. Eu dou aula no Instituto de Psicanálise, dei algumas aulas até um tempo atrás, eu estava dando aula na Unicamp, sou convidado a participar de palestras, eventos em escolas, instituições e participar de bancas de mestrado e doutorado e alguns TCCs. E nesse conjunto todo aí da minha bagagem, e aí eu vou incluir aí a minha bagagem também de traduzir Shakespeare, porque Shakespeare é um lugar que eu gosto também, é um autor que eu me interessei muito, porque vou parafrasear vou trazer uma frase direta do Freud, que talvez Shakespeare seja o pai da psicanálise, porque ele traduziu a mitologia, entendeu aquela psicanálise que já existia na mitologia e foi lá e trouxe, atualizou, e isso é psicanálise, é você atualizar as emoções, os conceitos, as vivências humanas que já estão lá desde os primórdios, sendo escritas, sendo faladas. E aí, Shakespeare faz um Hamlet, que é o mito de Narciso, além de outros temas da mitologia. Está lá, então Narciso está lá. O Édipo está lá também em Hamlet. O Minotauro também. Também. Aí, vamos pegar conceitos que estavam lá na mitologia grega e também na romana, que é o mito do espelho, que é a identificação, a personalidade, a persona, palavras que já estavam na Grécia Antiga. Shakespeare vai lá e coloca um Hamlet diante do espelho, fazendo um discurso de ser ou não ser. Daí, ele está falando com ele mesmo. E aí, o espelho vai aparecer lá na década de 40, 50, da psicanálise de Jacques Lacan, na França, quando Lacan vai falar sobre estágio de espelho, que é quando a criança se desprende do colo, daquele grude da mãe, e começa a ter uma autonomia, porque ele se enxerga no espelho, se identifica e começa a criar a sua personalidade. E a sua personalidade que está ligada ao que o Freud falou, que é construir o seu ego. E ego é uma palavra que já estava lá na Grécia Antiga e está em Shakespeare. E Shakespeare é o cara que fez o primeiro tratado sobre o significado de consciência. Está lá também em Hamlet, está lá em A Tempestade, onde ele fala dos sonhos, e aí ele fala da diferença entre consciência e inconsciente, trazendo o lugar do real na consciência e o lugar do irreal, que ele chamou de lugar dos sonhos, e que vai depois influenciar Freud a escrever o seu tratado sobre interpretação dos sonhos. E aí, por que eu coloquei tudo isso? Porque nessa bagagem toda eu percebi que tem dois lugares da psicanálise importantíssimos, que aí vai ter a ver com a arte, que o primeiro lugar é o sonho, o segundo lugar é a arte. Mas o sonho também é um processo criativo, e eu diria, pois, que o sonho é a maneira simbólica da nossa mente, do nosso inconsciente, construir arte. Porque sonho nada mais é do que uma narrativa, é um filme que se passa dentro da nossa cabeça, é a arte. E aí... Temos arte até quando dormimos, meu caro. Temos arte até quando dormimos. E aí esses dois lugares, porque eu ouvia muito e via muito nos trabalhos de TCC, as pesquisas, indo para um caminho onde, na linha da psicanálise, na linha da psicologia, uma busca de significados. Então, se o meu paciente trouxer isso, como eu interpreto?
não desmerecendo os testes de psicologia, mas os testes de psicologia eles têm uma outra função, que não é essa função da interpretação subjetiva do sujeito. Se eu sonhar com essa caneca aqui, ela vai ter um significado para mim diferente do que se o Vicente sonhar com a mesma caneca. O significado é outro, porque existe um lugar que eu chamo de relação pessoal com o objeto. Existe o lugar do objeto e depois o lugar do sujeito na relação com o objeto. Para a gente ver esse lugar da interpretação que estava sendo feita dos sonhos, e aí a gente acha em banca, em livraria, inúmeros livros de dicionário dos sonhos. E sonho não tem dicionário, sonho tem a interpretação que o terapeuta, o analista, ajuda o paciente a perceber dentro de si mesmo qual é a sua percepção daquele objeto, o que aquilo significa para aquele sujeito. E aí vem para o segundo ponto, que é a arte. Não só em arte-terapia, não só em psicanálise e psicologia e outras terapias que usam da arte, mas também no pessoal que trabalha com arte. Pesquisadores de arte fazendo seus mestrados, seus doutorados ou seus CCCs em arte, artistas buscando significados, criando significações da arte, e de repente eu coloco assim, mas essa significação ela não pode ser universal. Ela é pessoal. Por isso que naquele livrinho que Lacan escreveu junto com Heidegger sobre a obra de arte, o Heidegger faz a versão dele, o Lacan faz a versão dele, que era chamada naquele momento do existencialismo, eles faziam os trabalhos chamados duplas. O que era dupla? Sartre foi falar sobre o que era o sujeito que não tem sentimentos. Sartre escreveu o Ser e o Nada, para falar, dentro do Ser e o Nada, ele tem um capítulo dedicado a esse sujeito, que é o sujeito que não tem sentimentos, o sujeito que não tem nenhuma relação sentimental. E esse mesmo conceito foi parar no Albert Camus, que foi fazer O Estrangeiro e o Mito de Sísifo para falar desse sujeito, que ele chama de homem absurdo. A mesma fórmula foi parar em Lacan e Heidegger. Heidegger pela filosofia, Lacan pela psicanálise, analisaram o Par de Botinas ou Par de Sapatos, dependendo da tradução, que é uma obra do Van Gogh. É um quadro onde você tem um chão aparentemente batido de terra e uma botina desamarrada, um par de botinas desamarrado e sujo sobre esse chão. Heidegger escreve uma história, Lacan escreve outra sobre esse. Por quê? Porque cada um usou a sua maneira e os seus conteúdos culturais, a sua vivência e a sua experiência para interpretar o quadro. Que era uma maneira de mostrar. O homem lá do absurdo do Camus não é o mesmo homem absurdo do Sartre. O homem absurdo do Camus é o sujeito que tende a negar sentimentos num sentido mais perverso. O do Sartre é o sujeito melancólico. São olhares distintos. Não são... A rigor, não existe terapia que não seja única e exclusiva, de tal maneira que essa expressão artística, essa semântica, por sua vez, é muito íntima. Com certeza. E talvez por isso seja importante falar de arte-terapia. Ou falar da arte. Eu só aqui que quando você falou a expressão leitura dramática, e aí você falou, no Freud achou a psicanálise lá na mitologia, na dramaturgia grega, etc. É uma coisa que eu falo muito aqui. Não sei se nos teus estudos aí você pôs Aristóteles, tá? Sim. Mas ele já tinha um trabalho lá sobre a catarse.
de eu ir fazer, e quando você falou essa coisa belíssima, de uma maneira muito bela, você falou da necessidade de imaginar, e que essa da necessidade de criar, e essa criação é uma integração, é fazer um mundo, isso está ligado ao imaginário, que Aristóteles trabalhou também a partir da decomposição do teatro. Tá? Que coisa linda essa tua interface. Eu vou usar uma palavra que está lá naquele período do teatro grego. Aristóteles faz uma leitura de algumas peças do teatro grego. São peças que foram leituras de trechos mitológicos de Homero, que depois estão lá em Homero, estão lá na Odisseia, e alguns trechos que depois vão aparecer em Ovídio, como, por exemplo, o mito de Apolo e Dáfne, que é uma peça do teatro grego da Grécia Antiga, muito famosa. E depois nós temos na sequência ali o Édipo Rei, que é uma das mais importantes peças aí de construção sobre o complexo de Édipo. Édipo, que é um personagem da mitologia. E aí, o que é colocado ali? Qual é a palavra que foi usada para descrever o sentimento que os atores tinham ao incorporarem esses personagens? Catarse. Essa palavra estava lá já, catarse. Catarse, no grego, quando essa palavra grega chegou para a palavra anglo-saxã e foi parar no alemão, essa palavra foi colocada como sublime. Catarse é o sujeito que se torna sublime. E é de onde vem a palavra sublimação. Sublimar é se tornar sublime. Ou seja, sublimar é poder pôr para fora e ampliar os seus sentimentos, colocá-los à exposição. Tornar-se sublime é poder revelar-se na sua integridade, sem medo. Posso parafrasear como elevar-se, como elevar essa consciência para uma perspectiva maior sobre si, sobre essas relações. Né? Exatamente. Vamos lembrar dos teatros da década de 50 e 60, principalmente do Brasil, onde a catarse era levada ao mais extremo do possível. E aí você tem teatro oficina, você tem outros teatros nos quais os Zé Celso, né, fazendo aí a coisa da experimentação da catarse elevada ao extremo, que era o quê? O que eles colocavam? Quando você entra num personagem, esse personagem, na verdade, entra em você. É o contrário. Zé Celso tem uma frase interessante que ele dizia que o bom ator é aquele que incorpora o personagem. O ator comercial ou mediano é aquele ator que leva o personagem. Por quê? Porque é impossível você fingir. Mas tem quem finge. Quem finge é quem segura os sentimentos, quem não põe sentimento para fora. Quem não expressa de si. Por isso que a gente olha uma obra dita como acadêmica, de arte, e você não sabe quem é o autor, a não ser pela assinatura. Mas você olha um Picasso, você olha um Van Gogh, você olha um Velázquez, você olha um Monet, mesmo aqueles que seguiam métricas, como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Botticelli, que tinham regras do seu movimento renascentista do período medieval, a gente olha e identifica qual é de qual. Olha, você deu uma perspectiva, jogou uma luz que me deu aqui um insight. Agora eu captei o sentido do Fernando Pessoa. O poeta é um fingidor, fingeador que devera sempre. Sim. Que coisa exatamente. Bonita. Que coisa bonita. Uhum. Que coisa linda. Na verdade, é uma perspectiva que me passou aqui. Há uma catarse do ator. Sim. Que não é a mesma do espectador.
O espectador e o ator estão vivendo experiências estéticas distintas. Né? Exato. Justamente. E aí, vamos entender esse lugar do porquê, então, que a arte possibilita essa catarse. E porque a arte se tornou ferramenta tão importante para as terapias, para a vida humana, né? Por que a criança precisa da aula de arte na escola? Para descarregar toda a tensão, toda a angústia. Agora, aquela aula que você vê o desenho que está na cartilha, que está na lousa, que o professor projetou e copia, não é arte. É reprodução. Você aprende a técnica. Técnica, a gente faz uma escolinha de arte aí qualquer e aprende a técnica. O importante é o lado criativo e livre, da expressão livre. Esse é o lugar que abre a nossa mente. Então, vamos entender um pouco o que é arte. Eu coloquei, quando o Vicente me perguntou, né, vamos fazer um texto para divulgar, eu coloquei uma questão importante sobre a arte, que a arte ela está entre o simbólico e o real. Ela é o lugar seguro entre o simbólico e o real. Significa que a arte possibilita que a gente possa interpretar sentimentos, traumas, imagens do inconsciente, histórias, situações vividas, vivências que a gente não tem como compreender e a gente compreende a partir desse lugar de interpretação. A arte é a interpretação do simbólico projetada no mundo do real. Pensando nisso, vamos tentar entender por que então a arte. Vamos lá atrás, nos primeiros homens, primeiros seres humanos dentro da caverna. Vou fazer uma historinha. O sujeito está dentro da caverna, aí está faltando alimento, tem as mulheres, os outros homens, os mais velhos, as crianças, e alguém precisa sair para buscar o alimento. Esse sujeito sai da caverna e se depara com um tigre dente de sabre. E ele não sabe o que é aquilo. Ele está vendo pela primeira vez aquela criatura. E aquela criatura está ameaçando ele e, por instinto, ele sabe que aquela criatura pode matá-lo. Então, ele precisa alertar quem está dentro da caverna. Só que não existem ainda vocábulos, palavras, verbetes para expressar. O que esse sujeito faz? Ele usa a mímica, dramatização para poder mostrar o que está acontecendo, e ele usa a pintura na parede da caverna. A pintura possibilitou ilustrar, representar com símbolos, com imagens, aquilo que ele tinha visto. A dramatização possibilitou representar a ação que estava acontecendo. Dessa maneira, vale lembrar, então, que essas ferramentas que hoje a gente chama de arte, que com a história da humanidade foi chamada de arte, eram recursos de sobrevivência linguísticos. A linguagem da fala, na escala de todas as possibilidades de comunicação, foi a última. Aí há quem diga, mas e a comunicação virtual? A comunicação virtual é imagem, é som e é palavra. Só muda a plataforma. Assim como a pintura da caverna é a mesma pintura do quadro, da tela, da revista, do livro, só muda a plataforma, o suporte. Mas as linguagens que nasceram lá foi pintura, né, desenho e pintura, teatro. Aí vem a música, porque a sonoridade era uma maneira de expressar também, porque eles foram percebendo que a natureza se comunica de alguma forma com sonoridades. Aí veio a dança,
que é uma forma de você corporalmente sentir essas sonoridades, expressar essas sonoridades. A dança é uma representação corpórea do som. Aí depois, lá para frente, vai vir escultura, porque aí eles aprendem a mexer com o barro, e o barro também pode representar. Aí vem a escultura, aí percebe que você pode pegar um tronco de árvore e cortando ele, arrancando pedaços para poder criar objetos. E aí outras artes vão vindo nesse caminho. Aí mais para frente nós vamos ter lá a invenção da fotografia, que é nada mais do que transpor a pintura para um mecanismo que registra o real, mas é a partir da pintura que se cria a fotografia, e a fotografia possibilita criar a fotografia em sequência. Eu tirar foto de vários instantes sequenciados e fazer uma animação que foi chamada de cinema. E é tudo para poder contar a história da humanidade. Vale lembrar que o primeiro filme feito, o primeiro registro de filme que se tem, é um filme que foi feito para registrar um fato que estava acontecendo. Aquele filme que é clássico, que todo mundo conhece, do trem vindo em direção à câmera, nada mais, nada menos foi do que registrar os operários na saída de um serviço e pegando o trem. Aquela fotografia inicial lá, primeiras fotografias, que foram registros de pessoas, foram sujeitos registrando, os sujeitos que participaram do processo criativo da câmera. Olha que interessante. Pensar que é para registrar a história. Depois, o ser humano percebeu que a história humana não é só real. Por isso a psicanálise e a psicologia e a psiquiatria fazem jus da arte. Porque o ser humano deu conta que metade do ser humano, podemos assim dizer, metade do ser humano é real. É história real registrada de fatos. A outra metade é simbólica. E esse lugar real também é simbólico, porque a percepção do fato é diferente para cada um, é subjetivo. Eu posso contar o mesmo fato, estar no mesmo lugar que o Vicente, eu vou contar uma história, o Vicente vai contar outra, porque a percepção é diferente. Que é o que um sujeito linguístico, um sujeito da linguística, que era o Charles Sanders Peirce, usou para explicar uma estrutura que ele chamou de semiótica. Para ele explicar a semiótica, explicar esse lugar de percepção e correlação entre sujeito, objeto e a percepção do objeto, ele usa a historinha da mesa. Que alguns aí já devem ter ouvido essa historinha da mesa, porque ela é muito famosa. Que é o quê? Eu estou de frente para a mesa, sentado na altura da mesa. Eu vejo o tampão de cima, vejo os pés da mesa. Eu não vejo a parte de baixo do tampão. O sujeito que está sentado no chão, ele vê a parte de baixo do tampão, ele não vê a parte de cima. O sujeito que está em diagonal, ele vê uma perspectiva dessa mesa. Eu estando de frente na linha do horizonte da mesa, eu vou ver essa mesa plana. O sujeito que está na diagonal vê essa mesa em perspectiva. Cada um vai descrever uma mesa diferente. Se a parte de baixo da mesa for azul e a parte de cima for branca, o sujeito que está no chão vai dizer que é uma mesa azul. Eu que estou vendo a parte de cima vou dizer que é uma mesa branca. E é diferente. E é o mesmo objeto. E aí vem aquela historinha lá do elefante, que também é famosa, que é um conto aí do elefante, que é para explicar essa percepção. 5 cegos, 5 deficientes visuais foram colocados diante do elefante. O primeiro pegou a perna do elefante, sentiu a textura do elefante e falou: é um rinoceronte. O segundo pegou a orelha e falou: é uma raia.
é mole, balança, tem um fluxo. O terceiro pegou o rabo e falou, é uma cobra. Mas é uma cobra pequena. O quarto falou, não, é uma cobra grande. Ele estava pegando a tromba. O quinto, ele pega e vai pegar justamente onde ele vai falar assim, não, é um tigre, tem um dente afiado. Ele está pegando ali no elefante na parte da frente, está sentindo ali aquelas pontas que tem no elefante ali, o marfim, e está falando que é um dente afiado. Nenhum deles conseguiu ter a visão do todo e a percepção. Mas a descrição que eles fizeram deixou de ser real. Não. Porque era o que eles estavam realmente percebendo. Era a percepção deles. Então, vale lembrar isso. Depende de onde estamos, como estamos, o que estamos falando, como estamos relacionando com o objeto. Então, o sujeito que chega na terapia para contar do pai e da mãe, esse pai e essa mãe que ele está trazendo é diferente desse pai e dessa mãe que vão aparecer em outros momentos, ou talvez numa devolutiva, se for uma criança ou um adolescente, o meu contato com esse pai e com essa mãe vai ser diferente. E a narrativa que esse sujeito vai trazer do pai e da mãe, independente se ela fizer parte de uma história que tem fatos comprovando ou não, para aquele sujeito ela é real. Porque é a maneira com que ele está percebendo e sentindo. Então, vale considerar que a arte entrou nesse entremeio das terapias, porque a arte é a primeira linguagem, é a primeira maneira de expressar, e a arte é dentre todas as linguagens, a estrutura linguística, o conjunto que é essa arte, vale lembrar que, dentro de tudo isso, nós temos a subjetividade. Então, a maneira de falar é subjetiva. A maneira de desenhar é subjetiva, a maneira de fotografar é subjetiva, a maneira de expressar corporalmente é subjetiva, a maneira de fazer música é subjetiva, e assim por diante. E aí, importante a gente falar hoje de arte-terapia, porque existe um lugar onde o sujeito precisa da formação em arte-terapia para trabalhar com arte-terapia. Espera aí, se a arte é a linguagem primerva do ser humano, por que é que nós precisamos de uma formação? A formação é para a gente aprender como conduzir a terapia a partir da arte. Não é qualquer um que consegue conduzir, não é qualquer um que dá conta do sujeito que de repente vai ter uma crise de pânico no meio da sessão porque ele acessou uma lembrança de algo muito aterrorizante. Vamos pensar numa historinha assim, vamos criar uma condição. Imagina o sujeito que está lá, ele tem uma angústia, ele não sabe o que é, ele tem sintomas, por exemplo, de toque, ele tem crise de pânico, e ele tem ansiedade, e aí, fazendo trabalho artístico, usando da arte, esse sujeito recorda que ele foi abusado. E ele traz o abuso para dentro da terapia. Não é qualquer um que dá conta disso. Você precisa ter mecanismos para poder conter aquilo e ajudá-lo naquele momento. Aí a gente entende a função terapêutica usando a arte. Mas isso não nega que a arte possa ser usada em sala de aula, possa ser usada em casa, possa ser usada no dia a dia. Porque a arte, como ela é a linguagem primerva, ela nos permite acessar nossas memórias, nossos traumas. Vamos lembrar, eu vou fazer uma ressalva aqui. Quando a gente é criança, e antes da gente aprender a falar, o que a gente faz para expressar alguma coisa? Gesto. Pega brinquedo. Com os brinquedos a gente expressa historinhas que a gente não consegue ainda falar. A gente faz, né, a mímica pelos gestos, faz a construção do ambiente e do objeto com os nossos brinquedos para poder expressar algum sentimento, alguma fala. Quando a gente aprende a falar, nós já fizemos
desenho, pintura, teatro, música, dança. Já até cantarolamos alguma coisa. E depois a gente aprende a falar. Mas não significa que a gente não comunicou. Pelo contrário, todas essas artes talvez tenham comunicado muito mais do que as palavras comunicam, porque as palavras não dão conta do todo, que muitas vezes a imagem dá mais conta do que a palavra. Mesmo que a imagem não dê conta do todo, ela é muito mais próxima do que a palavra. Porque a palavra, se você pegar um dicionário, pega Ruth Rocha, pega Aurélio, pega Michaelis e pega lá o dicionário, e você vai olhar, tem mais de 50 verbetes para traduzir uma única palavra. Tem uma palavra lá, tem 50 palavras que são sinônimos. São traduções daquela palavra. E essas 50 nem sempre são iguais. Às vezes uma palavra pode ter significados distintos. E quem ouve pode interpretar de outra maneira, vai buscar um referencial diferenciado. Não só isso, né? A palavra instiga um certo racionalismo que nega o simbólico. Sim. E vale lembrar também, quando trazendo esse nego simbólico, me veio aquela condição que o Lacan colocou, que o Lacan percebeu o quê? Como que a gente faz para construir a fala? Sujeito, verbo, complemento, né? O predicado. Sujeito, verbo, predicado. A gente precisa de uma estrutura para poder falar. O desenho, o cinema, a fotografia, a pintura, e o que quer que seja, não precisa dessa estrutura. Ela pode ser livre dessa estrutura. E nossos sonhos, nossas memórias, nossos sentimentos são livres dessa estrutura. Quando a gente vai falar de algum sentimento, quando a gente vai falar de um sonho, a gente organiza de uma maneira mecânica para fazer essa estrutura, e aí a gente racionaliza, e aí é onde a gente deixa de lado muita coisa, porque quando a gente racionaliza, a gente usa um lado do cérebro, uma área do cérebro, que é a área que ela dá conta de, ó, isso aqui é pesado. Troca por aquilo ali que não vai dar tanto peso. É onde tem o chamado recalque. O recalque é o quê? É uma área do cérebro que percebe que aquilo vai ser pesado e bloqueia. Então, quando a gente está desenhando, a gente está fazendo uma dramatização, está ali fazendo uma música, sem essa organização, deixando livre, no processo criativo livre, espontâneo, essas coisas aparecem. Sem esse bloqueio, os sentimentos, as angústias, os traumas vão aparecendo. Por isso que o Freud dizia, né? Conte livremente, associação livre dos fatos, das coisas. Faça uma associação livre e deixe livremente as imagens vindo. Conforme elas forem vindo, vai me contando dos sonhos. Por quê? Porque quando o paciente tentava organizar uma forma linear, fazer um roteirinho com começo, meio e fim do sonho, ele estava tirando o fundamental do sonho, que é justamente não ter uma ordem cronológica dos fatos, ter a aleatoriedade. E aí, vamos buscar um pouco de neurologia, neurolinguística, neurociência e lembrar que o cérebro tem uma área inferior aqui, que nessa glândula a gente tem o quê? Nesse lobo, né? A gente tem o quê? Memória, onde entram os afetos, né? Porque entram os sentimentos e a criatividade, tudo junto. Olha que interessante. Memória, criatividade e afetos, sentimentos estão na mesma área. Como que a gente pode tirar a criatividade, tirar a arte, que é a expressão da criatividade? Porque se a gente for parar para pensar, mas e os cientistas não são criativos? São? Mas
A ciência é uma arte. No lugar da matemática, no lugar da lógica, para poder fazer uma exatidão, ali é a técnica. Mas ao pensar o que pode ser um buraco negro, por exemplo, os cientistas estão usando da imaginação, da criatividade. Haja imaginação para uma operação matemática. Haja Sim, imaginação. com certeza. Mas olha só, Igor. Se eu trato uma arte com que eu trabalho muito aqui, todos sabem, é a literatura. Literatura em si, ler, é buscar uma terapia. Ler adequadamente, não é leitura técnica. Não é leitura de aperfeiçoamento no sentido de ser mais, de sublimar mais, e etc. O camarada, quando vai buscar um livro, que não é um livro técnico, não é um livro de instrução, não é um livro funcional, ele vai buscar um livro existencialmente relevante, artístico, pois. Ele está fazendo sua terapia ao seu modo, etc. Mas, às vezes, a gente precisa de um facilitador. Tem pessoas que me usam aqui, mas, gente, o que eu leio para entender tais coisas, ou para o meu momento de vida, isso, etc. Eu falo claramente aqui, eu fui terapeutizado numa certa crise que eu vivia, eu recebi um conselho, vai ler a Divina Comédia. E aí, nossa, aquilo me reintegrou minha memória, como você falou, me municiou de outras. Eu tive a minha vivência ali, que foi rica, foi praticamente, funcionou como terapeuta para mim, tá? E depois recebi a minha devolutiva daquela leitura, etc. Mas eu queria pegar o seguinte, ok, podemos buscar arte, a gente está falando, é a coisa primeira, natural. Nossa, e quando que eu bato num profissional? Vou dar um outro registro aqui. Muito recentemente, eu passei por uma experiência muito intensa de fazer uma grande travessia em que houve um trabalho de arte-terapia. No caso, foi uma arte mandálica, facilitada. Que efeito de sublimação! Como aquilo foi bom, como aquilo foi excelente, tá? Como aquilo foi catalisado pela facilitadora. Tá? É minha vivência, e não era uma conformidade a algo. Mas eu queria colocar assim, nesse contexto todo, há uma autonomia de arte e terapia, eu vou buscar um arte-terapeuta, ou eu vou buscar terapeuta que se complementa com a arte-terapia. Há uma relação aí complementar. Como é que, assim, que tipo de situação, se você puder dar uma concretude assim, luto, como é que eu significo luto, como é que eu significo fase de maturação, se puder dar um sussurro para nós aí, como um trabalho, um arte-terapeuta ou um terapeuta que complementa a quarta, assim, para dar uma concretude para nós. Bom, eu vou começar só puxando aí que a Ana Paula escreveu, né? A arte é uma forma de expressão maravilhosa, e ela colocou o trabalho de releitura. Eu vou pontuar esse trabalho que ela falou que ela fez aí com pedagógico e releitura do Jackson Pollock. E o Rafael que falou de contemplação. Vamos juntar um pouquinho esses dois lugares para a gente entender um pouco essa busca. Então, assim, quando a gente começa a sentir que tem algo angustiando, está dificultando o movimento do dia a dia, uma ansiedade, uma depressão, uma angústia, qualquer que seja a situação que está nos tornando incapazes de seguir os nossos passos, algo que esteja nos bloqueando, seja ligado a uma história do passado, que muitas vezes é de um trauma lá de trás que não foi elaborado naquele momento, não foi trabalhado naquele momento, seja de algo recente, porque também temos os casos aí recentes que são pessoas que entraram numa crise, por exemplo, de burnout, porque depois aí da pandemia teve uma coisa de vamos recuperar o tempo perdido. Quando a gente fala em burnout, até pouco tempo atrás se falava em burnout como sendo um esgotamento psíquico, emocional e físico dos sujeitos no trabalho.
hoje se fala do burnout na escola também. E estamos tendo inúmeros casos de burnout na escola porque está tendo que recuperar o tempo perdido. E as crianças e adolescentes não estão dando conta de tanta demanda. Então, independente de ser algo ligado à infância, ao passado, ou independente de ser algo recente, se isso está bloqueando, o sujeito precisa buscar terapia. Aí, muitas vezes, algumas pessoas têm essa capacidade ou têm esse lugar de eu gostaria de falar, pôr para fora nas palavras. Mas tem gente que tem a dificuldade da palavra, não está preparado ainda para falar. Está com, a gente chama de nó na garganta no popular. O que é o nó na garganta? Eu quero falar, está ali para falar, mas eu não posso falar, porque algo me bloqueia para falar. Tem determinados transtornos, determinadas síndromes, que já automaticamente bloqueiam o sujeito da fala. E aí, a gente vai pensar, ok, o sujeito que quer expressar na fala, ele busca um terapeuta, seja um psicólogo ou psicanalista, para o discurso verbal. O sujeito que está tendo esse bloqueio, ele vai buscar alguém que tenha esse lugar de permissão de outras maneiras de expressar, de comunicar, que é a arte. Então, quando a gente busca um psicanalista, um psicólogo ou um arteterapeuta, de acordo com aquele lugar em que a gente se sente à vontade para se comunicar. Aí, o psicanalista e o psicólogo podem fazer uso da arte? Sim, com certeza. E muitas vezes o paciente que vem para a fala vai ter alguns bloqueios que ele vai precisar da arte para desbloquear. Quando que o sujeito procura o arteterapeuta? Quando é o sujeito da demanda da arte e não tem a demanda da fala. Um autista, por exemplo, talvez ele funcione melhor na arteterapia do que numa psicanálise. Ele não vai falar, ele não vai dar conta de uma psicanálise. Aí, vamos pensar numa senhorinha que está tendo um sujeito que está tendo aquela doença lá que bloqueia a fala, que faz com que a pessoa perca a fala, que é o que está aquele ator lá, o Bruce Willis, está passando agora, da afasia, que tem aquele bloqueio e o sujeito começa a ter alguns bloqueios, entre eles é o bloqueio da fala. Como que ele vai fazer terapia se ele tem o bloqueio da fala? Ele não vai falar, ele vai precisar da terapia que tem a arte como mecanismo. Então, assim, esse é o lugar de busca de entender que o arteterapeuta, talvez ele tenha alguns recursos a mais do que o psicanalista, do que o psicólogo, em termos de conhecimento da arte. Não generalizando, porque tem psicólogos e psicanalistas que foram formados em arte, têm esse conhecimento todo da arte, mas o arteterapeuta... E aí, a única colocação que eu diria como uma instrução, um aprendizado a quem está entrando nessa área, para quem busca a terapia e para quem está se formando como profissional da área da saúde mental. Busque o máximo que você puder ampliar o seu lugar de arte. Tente trazer esse conhecimento de outras linguagens da arte. Não precisa fazer um curso de teatro, mas vá ler um pouquinho, entender um pouquinho o que é a dramatização, vai entender um pouquinho o que é performance, o que é pintura, o que é escultura. Porque o paciente que vem para terapia no recurso da arte, ele não vem para pintar e desenhar apenas. E quando a gente fala em arte-terapia, parece que é um automático de associar a ideia de pintura e desenho. Mas vai ter paciente que vai vir e ele não tem a condição de pintar e desenhar, mas ele tem a condição de fazer música.
E aí inventaram a musicoterapia como um recurso, é uma linguagem excelente, fabulosa, mas a arte-terapia é o todo, é você trazer o paciente e ver o que ele precisa. E aí eu vou dar um exemplo que eu já dei em outras lives, mas para quem está agora aí poder acompanhar, e é o que eu falei no começo ali, os jogos, por exemplo. E eu tive um paciente que ele precisava contar sobre o lugar dele de morar, que não era dele em si, mas era lugar do outro no qual ele morava. Então, uma casa na qual ele não se sentia presente. E isso só apareceu, até então isso não era trazido na terapia, mas isso apareceu quando ele começava a trazer muito, assim, ele fugia da narrativa terapêutica dele para ficar falando do joguinho que ele gostava de jogar, que era o Minecraft. E eu falei, então, vamos fazer assim? Você vai jogar o Minecraft e vai me mostrar como é? Vai me mostrando as... E aí ele pôs no modo lá, que é um modo criativo do Minecraft, e aí ele foi construir uma casa, e nessa casa ele foi... Falei, agora o personagem vai andar pela casa e vai descrever essa casa para mim, vai mostrar essa casa visualmente aí para mim. E justamente não tinha o cômodo dele, o quarto dele não tinha na casa. Ele fez uma casa onde faltava um cômodo, que era o quarto dele. E aí ele pôde me falar por que ele não pôs o quarto dele. Então, olha como que a gente... Se eu pegasse esse paciente e mandasse desenhar, talvez não funcionasse, porque a linguagem dele era outra. Assim como eu tenho um paciente no qual eu já pedi para ele trazer música, criar música, porque é uma linguagem que ele trabalha. Hoje ele trabalha com cinema também, na área de animação, mas eu não vou pedir para esse paciente fazer uma escultura ou pegar papel machê ou qualquer coisa para fazer uma modelagem, porque não é a praia dele. E ele vai se sentir desconfortável. E aí, como que desconfortável, ele não vai dar conta de expressar, porque aquilo vai estar incomodando. A Ana Paula colocou um negócio interessante aí que eu acho que complementa, né? Que ela falou, coloca o lúdico não somente como lugar do infantil, mas como lugar do facilitador. E aí eu vou acrescentar aí nessa fala da Ana Paula a ideia de que lúdico é tudo aquilo que... toda aquela ferramenta que permite você comunicar, expressar seus sentimentos de uma maneira leve. Talvez o sentimento que apareça não seja leve, mas o método de fazer é um método leve, suave, que acalenta o sujeito na hora de falar das angústias. Isso é o lugar do lúdico. O lúdico é onde a criança pode falar das angústias brincando, onde ela se sente segura para poder falar de angústias. É que nós, adultos, desaprendemos ou não aprendemos, muitas vezes, a observar a brincadeira das crianças. Ah, tá brincando, é só uma brincadeira. Não é só uma brincadeira. Ali está a maior expressão daquilo que está lá dentro angustiando deles. Eles estão falando tudo que eles estão imaginando, criando. Sejam sentimentos positivos ou negativos, está sendo expresso na brincadeira. Ah, mas ele está brincando lá do Homem-Aranha. Ok que ele está brincando do Homem-Aranha, mas esse Homem-Aranha dele não é o Homem-Aranha do filme, dos gibis, do desenho animado, do jogo. É o Homem-Aranha dele. Tem uma história ali que é muito dele, que está lá sendo expressa. Ah, tá brincando só com a Barbie, que tá brincando de mamãe e filhinha. Não tá. Ela tá contando de relações ali, de sentimentos. E se a gente parar para observar, a gente vai... E aí a gente vai entender por que um sujeito, um senhorzinho que vestia terno e gravata, sapato social, sentava no chão para brincar com as crianças durante a terapia, que é o Donald Winnicott, onde ele tem várias fotos famosas dele sentado no chão com crianças. Por quê? Porque o brincar também é lugar da arte. A brincadeira também devia ser considerada como arte.
E ele entendeu que ali havia um modo de expressão, porque brincar é contar história. A criança conta história. A criança faz roteiro de filme quando ela está brincando. Roteiro de teatro. Ela faz cinema quando ela está brincando. Aquelas historinhas que a criança brinca, aqui é a casa do fulano, agora o fulano foi para ali, agora... Tem toda uma narrativa. E tem uma coisa interessante também, a gente pensar ali, que a gente esquece também que a arte se comunica com a arte. O sujeito que pintava o monstro lá que estava fora da caverna, o outro sujeito, para achar uma solução para enfrentar aquele monstro, pintava também. A arte se comunica através da própria arte. E a gente fica tentando transformar aquela arte em palavras, muitas vezes, e essas palavras não dão conta. Então, o Winnicott desenvolveu uma técnica, depois que o sujeito dá conta daquilo que está expresso, aí vem a conversa, o verbal. Mas o verbal vem depois que o sujeito deu conta. Mas durante a técnica, ele pegava a criança, colocava para fazer um rabisco, aí ele ia lá e continuava aquele rabisco. Aí a criança fazia outro, ele continuava. E ele ia modelando para dar formas. Ele ia dando formas àquele rabisco da criança, ou a criança ia dando forma, de modo a chegar num lugar de interpretação daquilo que a criança estava querendo expressar. Mas ele comunicava pelo próprio desenho. Isso é importante a gente considerar quando a gente fala em arte-terapia, porque a gente muitas vezes fala da arte que vai... Vamos agora interpretar o seu desenho? O desenho já está lá, a interpretação já está lá. E às vezes a fala não é para aquele momento, pode ser para depois. Às vezes ela é para depois, mas não é para aquele momento. Quanta riqueza, meu caro. Quanta riqueza, e que por vezes nos passam tantas sutilezas que é onde está o essencial. Só essa abordagem aí da criança fazendo arte, a gente tem uma tendência de desqualificar isso, de desqualificar semânticamente. Isso daí é, enfim. Meu caro, infelizmente nosso tempo vai fluir. Eu acho que está muito claro para nossa escopo apresentar. Passamos tanto da grande sentido da arte, da natureza da arte, da questão simbólica, da questão da sublimação. Trouxemos aqui questões concretas da busca do terapeuta, da facilitação do processo como um todo. Entrou um comentário aqui de Freme. O desenho da criança expressa o desejo, desejado de forma tácita. Por isso, a sensibilidade profissional é essencial para desvendar o que ela, de fato, quer comunicar. Os adultos, em geral, não escutam as crianças, apenas as ouvem. Perfeitamente. Resumiu tudo que eu estava colocando. Perfeito isso, porque a gente tem que conversar com a criança na linguagem da criança, com o adolescente na linguagem do adolescente, com o adulto na linguagem do adulto, e lembrar que cada adolescente tem a sua linguagem, cada criança tem a sua linguagem, cada adulto tem a sua linguagem, e aí a gente entender que a gente precisa... Qual é a diferença entre ouvir e escutar? Ouvir entra por um ouvido e sai pelo outro, né? O escutar é você compreender aquilo que o outro está querendo dizer. Permitir estar no lugar do outro ali junto com o outro. E aí, eu vou colocar então, para quem busca fazer terapia com o viés da arte, ou para quem trabalha com, ou está se formando na área, vamos colocar o exemplo do Jackson Pollock. Porque muitas vezes a gente também olha o objeto final. Então, assim, meu paciente desenhou isso. Vamos olhar o desenho final. Vamos olhar como foi feito. Vale lembrar que a técnica é o como foi feito. O modo criativo é o como foi feito. O gesto... ele desenhou sentado no chão, ele desenhou na mesa, ele desenhou no cavalete, ele dançou em cima do tapete, dançou em cima do sofá. Vamos ver como foi feito, porque o processo criativo é importante. Eu trouxe o Pollock porque a arte final do Pollock, que são aqueles pingos da tinta na tela,
aquilo é só consequência, é só sintoma. Vamos falar em psicanálise, é só sintoma. O processo criativo dele, que é o cara com os baldes, com aqueles pincéis grandes, em cima da tela, aquela tela esticada no chão, ele em cima da tela, movimentando. Esse é o processo. É ali que ele está sublimando. O resultado, a tela, o que saiu, é só uma consequência, porque é uma arte livre, inclusive, que ele não tem domínio do que vai sair. Não está expressando o sentimento dele. O sentimento dele está expresso no fazer. É o fazer que está dizendo. E isso é importante. Por isso que quando eu dou supervisão aos meus pacientes, meus supervisionandos que trabalham com arte terapia, eu falo para ele, quando você tiver um paciente ali, observe como ele está fazendo essa arte. A gente olha a arte final, o resultado ali, mas a gente olha nesse resultado como que foi feito aquele desenho. Não o desenho em si, mas o como foi feito. Isso é muito importante. Só para pontuar que a Viviane falou, o idoso também tem sua linguagem. Quando eu falei da criança, do adolescente e do adulto, é porque criança, adolescente e adulto são 3 fases que definem o ser humano. O idoso é o adulto avançado, né? Mas eu não gosto de dizer que existe idoso, eu gosto de dizer que existe o adulto que se estende até uma determinada idade. A gente considera isso, que os problemas que aparecem no idoso, hoje estão aparecendo em criança, estão aparecendo em adolescente também. E aí nós estamos vendo gente com 30, 40 anos que já tem Alzheimer, já tem Parkinson, já tem um monte de coisa, e gente até mais nova que tem esquecimentos, tem perda de memória, e tem um monte de sintomas que hoje não... Talvez até falar da criança, do adolescente e do adulto funciona mais pelo contexto neurofisiológico. Mas se for falar em termos emotivos, hoje a gente está tudo misturado. E aí a gente já não tem mais essa definição, né? Tanto é que se dizia, né? Se diz aí na psicanálise, a gente fala assim, a criança vai até tal idade, o adolescente vai até qual idade? E aí a gente põe uma interrogação. A gente brinca que a adolescência chega aos 19 porque é um período costumeiro, mas tem adolescência que se estende, né? De quanto? De quanto? E aí, vamos lembrar, então, só para a gente fechar, fazer uma pontuação aí também interessante do que o Fermi colocou aí. Tem uma coisa interessante também, né? Do escutar. Essa escuta também pode ser visual, gestual, porque se o sujeito está trazendo uma imagem, eu posso escutar essa imagem, ou seja, eu posso ler essa imagem, e eu não preciso necessariamente que o sujeito fale verbalmente e eu escute. E a criança está ali também, muitas vezes, trazendo esse lugar que é muito interessante. Às vezes ela não fala, às vezes ela só expressa no brincar. E aí, a pergunta que todo curso de psicanálise e talvez os cursos de psicologia também tenham, que é aquela, mas é possível fazer terapia com criança pequena, com menos de 3, 4 anos de idade? François Doutor fez, Melanie Klein fez. Melanie Klein não conversava com os bebês e com as crianças pequenas, nem François Doutor. Elas observavam os gestos, as atitudes, as maneiras, o modo de expressar deles. E ali elas conseguiam captar o que estava sendo dito. Aquele tratado todo sobre o bebê do seio, que ele morde o seio da mãe quando ele está com raiva. O bebê nunca falou isso verbalmente, nenhum bebê falou. Pois é. Mas eles demonstraram, eles comunicaram tudo isso de outra maneira. Não existe quem não conta, existe quem não lê. Exato. Essa é a questão. Coisa linda, linda. Espetacular. Espetacular essa apresentação, Igor. Te cumprimento, assim, e vamos pensar em avanço,
Igor, ficou muito claro aqui o domínio que tem de toda a temática específica, adjacente, complementar e etc. É mais convidado, Igor, a estar sempre conosco. Igor já deu um curso de Lacan aqui para nós, inclusive, né? E, enfim, mais convidado para retomar. Bom, eu acho que é fechar com isso, né? Com essa percepção de que a arte é ferramenta para a terapia, porque a arte é a linguagem primária do ser humano, é a maneira de expressar, é o modo com que o ser humano tem, né? E necessariamente as pessoas precisam gostar de arte, mas entender que o fazer da arte está em tudo, né? Hoje a gente vê aí a culinária virando arte, por exemplo. E como isso conta, como tem semântica. Vale lembrar que existe o esporte competitivo, mas que muitos esportes foram chamados de artes e são artes, como as artes marciais. Enfim, muito obrigado, Igor, mais uma vez, ao público que está presente, ao público que vem aqui. Muito obrigado, até a próxima oportunidade. Muito obrigado a todos, até.